Eu queria que você tomasse comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos do 1 ao 8. Porque para mim essa passagem é uma das passagens mais excelentes da Sagrada Escritura, em que se retrata o medo e a dor pela perda, sob o risco da perda pela morte. Porque nós temos medo de perder as pessoas e sofremos com isso. Vem dentro de nós uma dor por causa disso. Medo de perder as pessoas e, sobretudo, perder essas pessoas porque morreram. Não é? Davi enfrenta aqui esse medo de uma maneira terrível. Mas o que mais me encanta nesta palavra é a delicadeza com que o autor sagrado conta como ele e os seus companheiros reagiram em face deste medo. Porque são duas posturas distintas, que retratam exatamente os dois caminhos que eu e você podemos pegar diante do medo de perder as pessoas pela morte. São essas duas estradas, não tem outras. Então, se você quiser, acompanhe aí com a gente, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos do 1 ao 8. Diz assim: No terceiro dia, Davi e seus homens chegaram a Siseleque. Amaleque tinha feito uma incursão no Neguebe de Judá e em Siseleque, devastando e incendiando a cidade. Tinham tomado as mulheres e todos os que ali achavam, desde o menor até o maior. Não tinham matado ninguém, mas quando continuaram seu caminho, levaram todos consigo. Ao chegar à cidade, Davi e seus homens encontraram a cidade incendiada, as mulheres e seus filhos e filhas levados cativos. Davi e os que estavam com ele ergueram suas vozes e choraram até lhes faltarem as lágrimas. Também as duas mulheres de Davi, Aquinoã de Jezrael e Abigail, mulher de Nabal de Carmel, tinham sido levadas cativas. Davi caiu em profunda amargura. Os seus queriam apedrejá-los, pois todos estavam amargurados por causa da perda de seus filhos e suas filhas. Mas Davi reconfortou-se no Senhor seu Deus e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: Traze-me o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Davi consultou o Senhor: Devo perseguir esses bandidos? Irei alcançá-los ou não? Disse-lhe ele: Persegue-os. Sem dúvida irá alcançá-los e libertarás os cativos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para mim, esta palavra, ela trata de um tema indispensável a qualquer ser humano. Indispensável para mim, indispensável para você. Essa palavra, ela fala da libertação da dor e da perda. Porque ele tinha perdido. Pôde reaver, mas Davi tinha perdido. O que foi que aconteceu? Davi estava sendo perseguido por Saul. Foi buscar abrigo junto dos filisteus, que eram inimigos declarados de Israel. Então, uma vez que Davi ia pedir socorro ao país vizinho, inimigo, ele levou um grupo de homens, de soldados com ele. Davi era um soldado, gente. Era um combatente. E a gente sabe que as nossas amizades são sempre muito parecidas conosco. Quem eram os amigos de Davi? Aqueles que viviam mais ou menos as mesmas coisas que ele vivia, que gostavam das coisas que ele gostava. Ele era guerreiro, ele tinha amigos guerreiros. Então, quando ele foi a este país vizinho, junto aos filisteus, para poder pedir abrigo, levou consigo um pequeno grupamento de soldados, mas que eram todos os homens daquela cidade. Ficou para trás só os idosos, as crianças e as mulheres. Enquanto Davi estava fora, pedindo abrigo para si e para a sua família, não é? Diz aqui a palavra que Amaleque, um general,
tinha feito uma incursão, pegou a sua tropa e invadiu ali aquela cidade, invadiu Israel. Passou por ali, fez uma incursão. E encontrando a cidade desprotegida, não tinha homem para defender. Ele saqueou tudo, tudo que tinha valor ele pegou. O que ele não conseguiu carregar, ele queimou. E ainda levou consigo os filhos, as filhas, as mulheres e até mesmo os homens idosos que ainda podiam fazer alguma coisa. A cidade ficou arrasada. Arrasada. Até a palavra de Deus diz assim: eles não mataram ninguém, mas levaram todos cativos. Nesta hora a gente nem sabe o que era pior. Se era ter levado cativo ou se tivesse matado. Porque você imagina o que é que um grupo de soldados ia fazer com as mulheres que eles pegaram. Com certeza, eles iam estuprá-las, iam fazer deles as suas concubinas, as suas escravas, as domésticas do seu lar, as empregadas, as serventes. Iam fazer com as crianças a mesma coisa. Não é? Era trabalho escravo, era mão de obra escrava. Então você imagina, você encontrar ali a sua casa queimada, os bens saqueados, sua mulher levada, você não sabe por quem, nem o que já tinham feito com ela, e os seus filhos sujeitos ao inimigo. Aí a palavra de Deus diz aqui, né, que Davi, depois de ter sido rejeitado pelos filisteus, volta para a sua casa e o que encontra? As casas queimadas, os bens saqueados e as famílias levadas presas. Foi uma dor tão terrível, por isso que eu gosto desse texto, por isso que eu gosto dessa palavra, que ela conta a história da gente, a minha e a sua. Foi uma dor tão terrível que ele e os seus companheiros choraram até não ter mais lágrimas. Alguma vez na sua vida você já chorou até não ter mais lágrimas? Então você sabe o que foi que Davi viveu nesse dia. E conta que todos caíram numa profunda amargura. Eles entraram em depressão. Depressão não é uma doença nova, não. Depressão é uma coisa antiga. Inclusive Saul, a quem Davi servia, era um rei deprimido. Saul vivia em depressão. Davi cantava e tocava para Saul para amenizar a força da depressão sobre ele. Eles ficaram deprimidos, entraram numa profunda amargura e a atitude os dividiu. Veja, o problema era o mesmo. Todos eles tinham tido as casas queimadas, todos eles perderam tudo, todos eles tiveram alguém que lhes era querido que foi levado. Então a situação era a mesma para todos. O que os distinguiu? A atitude. O que eles fizeram em face do que lhes aconteceu. É sempre isso, gente. Os problemas são muito parecidos. O que é que distingue as situações? As pessoas envolvidas. A resposta que você dá é que faz a diferença. Mas como assim os distinguiu? Os outros, distinguiu de Davi. Davi teve uma postura, os outros tiveram outra. Os outros precisavam encontrar um culpado. Eles precisavam achar alguém em quem descarregar a sua frustração. E uma vez que Davi tinha sido que os convidou para ir ao país vizinho, eles disseram, foi por sua culpa que isso aconteceu. A culpa não foi de Davi, Davi não matou ninguém, Davi não vendeu a mulher de ninguém, Davi não sequestrou ninguém. Ele pediu ajuda, eles foram porque eles quiseram. Mas na hora da dor a gente sempre procura alguém para culpar. Eles queriam culpar alguém. E quem era a única pessoa que eles podiam acusar? Davi. E aí, confabulando entre eles, pegaram em pedras, porque iam matá-lo a pedradas. E Davi o que fez? Também estava amargurado. Também tinha chorado até as lágrimas secarem. Mas Davi, em face da sua amargura, o que foi que fez? Diz aqui a palavra, reconfortou-se no Senhor e buscou suas forças em Deus. Se você perdeu alguém querido, meu amigo, que talvez você nem possa ir atrás para buscar como Davi o fez. Talvez você nem saiba onde está essa pessoa hoje. Porque foi embora, fugiu de casa, foi raptado, foi sequestrado.
viajou para fora do país e você nunca mais ouviu falar. E você não tem como ir atrás. Talvez porque essa pessoa tenha falecido. E já não dá para você buscá-la como Davi buscou. Mas você pode fazer o caminho que Davi fez. Porque Davi também não tinha certeza se ele ia encontrar sua família e trazê-la de volta. Antes de ter essa resposta, o que foi que Davi fez? A única coisa que eu e você podemos fazer diante das perdas que nós sofremos pela morte das pessoas que nós amamos, reconfortar-se em Deus. A única coisa que você pode fazer é reconfortar-se no Senhor. Você precisa buscar em Deus as suas forças. Porque situações de grande dor, situações de grande perda, ela nos joga na tristeza, não é? Se você foi golpeado duramente pela dor, você sabe disso. Se você perdeu alguém que você ama, você sabe que essa situação joga a gente na tristeza e nos torna pessoas amarguradas. Se você não se cuidar, você vai ficar triste e amargurado, porque a primeira coisa que uma grande dor e uma grande perda nos faz, nos arremessar na tristeza. Segundo, arranca de nós a vontade de reagir e tira da gente o gosto pela vida. Não é raro você encontrar uma pessoa que perdeu um ente querido, um filho, a esposa, o marido, o pai, a mãe. Você olhar para essa pessoa e ver que ela não consegue reagir. Para ela tudo é indiferente, porque não tem mais gosto em viver. Quando a gente sofre esse golpe, essa dor, ela nos faz olhar para o futuro como algo vazio, como algo sem sentido. E terceiro, e aqui é que a gente tem que tomar mais cuidado. A perda dolorosa, ela desperta em nós sentimentos de autoacusação. A gente começa a se culpar. O que eu podia ter feito que eu não fiz? Por que eu não estava lá? Por que eu não ajudei? Se eu tivesse acompanhado no médico, se eu tivesse feito aquela viagem, se eu tivesse permanecido do lado daquela cama, se eu tivesse verificado os remédios, por que eu não estava ali? Eu podia ter feito alguma coisa, eu não fiz. É o primeiro passo. O segundo, porque a pessoa não fica muito tempo na autoacusação. Ninguém aguenta. Logo, logo ela passa da autoacusação para a acusação dos outros. Passa a fazer igualzinho os outros fizeram, a procurar um culpado e a dizer, isso é culpa do fulano. Ele vai ter de pagar. Por que ela não olhou o nenenzinho? Ela é mãe. Essa primeira missão é dela. Por que ela não estava lá? Por que ela não ficou junto do berço? Se ela viu que a criança não estava bem, por que não levou para o lado da cama? Não é? Eu estava trabalhando, por que ela não olhou o menino na rua? Por que deixou sair? Não é? Ele foi com o pai, por que ele foi lá brincar com os amigos, jogar futebol, beber? Ele não estava olhando o filho, se ele não ia cuidar, por que levou? Não é? Eu trabalho, eu estou ocupada, não tenho condições de acompanhar a mamãe. Por que a minha irmã não foi lá cuidar? E a gente começa a acusar as pessoas como se isso pudesse trazer algum alívio para dentro do nosso coração. E a gente acaba ficando inimigo de quem também está sofrendo. A gente chega à triste conclusão, alguém tem de pagar. E quem vai pagar é esta pessoa que eu acho que tem a culpa. A dor e a perda, elas deixam marcas terríveis em nós, que se nós não cuidarmos, elas nos sufocam. Marcas terríveis que remontam à nossa infância, porque a gente vai se tornando suscetível por causa das experiências que nós também vamos acumulando no decorrer da nossa vida. Quanta gente traz traumas que potencializam o medo de perder os outros, potencializa o medo da solidão, potencializa o medo de que um parente, um amigo, um ente querido faleça, porque isso tem raízes profundas na nossa história. Quantos de nós, à noite, sozinho, no berço, na cama, no escuro, fizemos ali uma experiência de solidão, onde parecia que ninguém era por nós? Quantos de nós, no decorrer da nossa vida, fizemos a experiência da fome, da dor e ninguém nos ajudou,
a gente sabe o que é não ter por nós alguém amado, porque em alguma hora da sua vida, por mais querido, por mais amado, por mais bem assistido que você seja, em algum momento da sua vida você fez a experiência de ficar sozinho e de não ter recursos, de não ter assistência, de não ter quem cuidasse de você. Você já foi esquecido? Já deixaram você em algum lugar? Já foi esquecido na escola? Já foi esquecido no aeroporto? Já foi esquecido no hospital? Gente, é muito triste, mesmo pra gente que é velho, mesmo pra gente que já é adulto. Você chegar à conclusão de que esqueceram você é uma coisa terrível. Quantas pessoas fizeram a experiência da dor, da perda, ligada à morte, num quarto solitário de um hospital? Tiveram que enfrentar a solidão de um hospital sozinhos. E olha, quanto mais cedo essa experiência, quanto em idade mais tenra, mais profunda é a mágoa que causa em nós. E muitas vezes até mesmo a pessoa adulta, ela reage com medo irracional de ser abandonado para sempre e de levar uma vida completamente só. As crianças, elas sofrem muito quando um pai vai embora de casa, quando um pai abandona o seu lar. Elas se sentem culpadas. Elas se sentem assim e no futuro elas culpam. Se você for conversar com crianças que a mãe morreu muito cedo, você vai perceber no próprio discurso da criança, se ela não foi orientada, que lá no fundinho ela acha que ela é culpada pela morte da mãe. Principalmente se a mãe morreu no parto. Mesmo que ninguém o diga. Ela pensa, quando eu nasci, a minha mãe morreu. Eu matei minha mãe quando eu nasci. Sente culpada. Então veja, a nossa história, de todos nós seres humanos, ela está conjugada com a morte. E não é uma história bonita, fácil de ser digerida. E se a gente não cura o nosso coração desses medos e desses traumas e dessas experiências em que foram tiradas de nós as pessoas mais queridas da nossa vida, talvez por uma experiência de morte, nós vamos encontrar essa ferida mais aberta e mais doída lá na frente. Crianças que viveram essa experiência de solidão, mais tarde elas têm medo de serem deixadas, abandonadas pelos seus parceiros. Foi abandonada na vida, a mãe morreu quando ela era novinha, o pai foi embora de casa, marido e mulher brigaram, se separaram, ela era filha, era filho, ficou para trás, às vezes foi criado pelo tio, pela avó, às vezes colocado numa casa de assistência ao menor. Essa pessoa cresce, se não curar seu coração, vai passar a vida com medo de ser abandonada pelas pessoas que ama. E quando isso acontecer, porque quem tem medo acaba sufocando, os outros, o medo que eu tenho de te perder é tanto que eu fico te cercando. Acabo te sufocando e aí você vai embora. Aí quando você vai embora, esse medo que eu tinha, ele se confirma dentro de mim. Eu bem que estava pressentindo, eu bem que desconfiei, eu achava mesmo que eu ia ser deixado. E aquilo que eu achava que ia acontecer, aconteceu. A pessoa foi embora e eu fiquei. Olha como isso vai se tornando dentro de nós um ciclo vicioso. Com isso, toda despedida ela se torna dolorosa porque reabre feridas. Entre esses golpes de perda pela morte, um dos mais terríveis é o golpe do abandono pela perda da mãe. Quando morre a mãe da gente. Eu tenho um amigo aqui na Canção Nova, que um dia ele falava para mim, quando o pai dele faleceu, eu fui encontrá-lo, ele disse para mim assim: Márcio, parece que a vida ela dá um chacoalhão na gente e diz, agora é contigo mesmo, porque você não tem mais o pai. Então agora se vira, você está na vida. Ele falou, poxa vida, foi muito dura a morte do meu pai. Passou pouco mais de um mês, a mãe dele morreu. E aí eu fui de novo ao encontro dele. Ele disse assim, um pouco mais de tempo, E ele disse para mim assim, perder o meu pai foi muito doloroso, mas perder a minha mãe foi como se tivessem arrancado um pedaço do meu coração. Ele disse, foi muito sofrido perder o papai, mas perder a mamãe, ele falou, Márcio, não dá nem pra gente descrever. A perda da mãe é uma coisa assim, muito sofrida na vida da gente.
Porque a falta daquela sua mão carinhosa, daquela sua mão protetora, aquele lugar protegido e seguro que a mãe da gente oferecia, só da gente ouvir a sua voz já acalmava o nosso coração. Não é? Às vezes você está preocupado, está triste, chateado, você liga para casa, você vai falar com a mãe, a voz da sua mãe te acalma. E agora, porque ela morreu, isso já não existe. Como lidar com este medo das perdas e do sofrimento? Como é que eu vou conviver com isso? Só há 2 caminhos. A palavra de Deus, ela nos revela. Só há 2 caminhos. O primeiro é terrível. É você entregar-se nos braços da dor, chorar, procurar quem acusar e morrer. Que foi o que os amigos de Davi fizeram e teriam continuado se Davi não tomasse uma postura. A postura de Davi transformou a situação de todos. Mas qual foi o caminho que eles escolheram? Eles se entregaram para a dor, choraram e procuraram a quem acusar. Esse é o primeiro caminho, que eu não indico para ninguém, nem quero para mim. E o segundo, esse caminho que Davi fez, reconfortar-se em Deus, consultar o Senhor e prosseguir. Você percebeu que foi exatamente isso? Diante de uma dor avassaladora, a primeira coisa que ele fez, ele chorou, porque a gente precisa pôr a dor para fora, senão ela mata a gente. Ele chorou até onde dava. Quando as lágrimas acabaram, ele poderia ter feito como os outros, procurar alguém a quem culpar. Davi não fez isso. Ele procurou a Deus. Ele foi buscar as suas forças em Deus, porque ele não tinha. Estava destruído. Ele foi recuperar as suas forças no Senhor. Depois de se fortalecer, ele consultou a Deus sobre o que ele devia fazer. E a partir da direção que ele recebeu, ele prosseguiu. Não é? A palavra de Deus, ela nos mostra que em Deus nós devemos chorar, nos reconfortar, buscar a orientação que nós precisamos e prosseguir. Jesus gastou toda a sua vida para nos dizer que Deus nos ama, que Ele cuida de nós e Ele se preocupa conosco. Que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Jesus, nas suas inúmeras parábolas, em todos os seus ensinamentos, Ele fez questão de nos mostrar que Deus tem um amor apaixonado por nós, que não permite que Ele deixe de cuidar de nós. Então eu digo a você, Deus se preocupa com você. Nós estamos nas mãos dEle e Ele sabe das nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe as suas necessidades. Ele sabe a dor que você está enfrentando. E Ele sabe que você vale mais do que os passarinhos. Se não cai um passarinho do céu sem que Deus o permita, imagine se você vai cair. Ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Se até os seus cabelos estão contados, imagine o resto na sua vida, não é? Deus, Ele te quer. Você é importante para Ele. Ele se preocupa com você. E 2 caminhos de cura são apontados por Jesus. Primeiro, a gente reconhecer que nós temos valor diante de Deus. Você tem valor. Deus te criou, Ele te conhece e até os seus cabelos estão contados. Se Deus reconhece o seu valor, você também precisa reconhecer. Eu preciso reconhecer. Eu preciso tomar posse disso e dizer, eu tenho valor, os meus cabelos estão contados. Eu reconheço o valor que eu tenho para me dar valor. Quem não sabe quanto vale, não se valoriza. E se eu me valorizo, eu me suporto. Eu posso ficar comigo mesmo, eu me ajudo, eu me reconforto. Por isso é muito importante, nesse momento da sua vida, inclusive se é um momento em que você perdeu um ente querido, de você entender o valor que você tem. É que sua vida não pode ser jogada fora, porque alguém que você apreciava muito partiu antes de você. Se valorize. E a segunda coisa que Jesus nos mostra, primeiro que você tem valor, você vale mais do que os passarinhos. Segunda, Deus cuida de você, porque até os cabelos da sua cabeça estão contados. O que quer dizer que Deus cuida de você? Que Ele te envolve de proteção, que Ele não te deixa só, que nós podemos contar com os cuidados dos nossos amigos. Claro que nós podemos.
que nós podemos recorrer a quem está à nossa volta. Claro que nós podemos, mas os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que nós temos como referência, essas pessoas não bastam para nos libertar do medo. Porque essas pessoas também falham, essas pessoas também fracassam, essas pessoas também não são eternas, não são infalíveis. E olha, desculpe dizer, mas elas também nos decepcionam e nos ferem. Só a confiança em Deus é que vai me possibilitar contar com os outros sem decepções nem medos, mas vencer apesar da dor e dos sentimentos de perda, porque a gente está falando aqui de você prosseguir com a sua vida, apesar das perdas que você sofreu, apesar das pessoas amadas que faleceram. Não é? Talvez um ou outro de nós diga assim: eu perdi o pai, eu perdi a mãe. Mas tem pessoas, e eu conheço,